mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fla Riek, trazendo notícias diárias aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você é novo, já deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também, galera, compartilhe aí nossos vídeos com os seus amigos. Voltando ao Campeonato Brasileiro, vamos falar de Flamengo e Atlético Paranaense, com um atropelo 3-0 para cima do Flamengo, e o torcedor rubro-negro quer entender que papo é esse, Davi Luiz de volante, Thiago Maia de lateral esquerdo. Então, Sampaoli vai falar. Sinceramente, hoje foi um passo atrás porque veníamos com muita ilusão, mas futebol, indudablemente, neste clube demanda ganar sempre, e hoje no, sinceramente, estamos, hoje quedamos en deuda, básicamente de nos, cuerpo técnico, por la ilusión que traíamos en este partido. O sea, este juego para nosotros era muy importante y se nos fue porque considero que el apuro y ir a repetir un poquito a la ausencia de Pulgar, el plan de Botafogo, usando a David de pivot para que se meta en la línea de 5. Muitas explicações ou tentativas de explicação do Jorge Sampaoli, uma atuação horrorosa do Flamengo, Natália. Mas não é só culpa dele não. A gente falava aqui no começo da semana o quanto esse Flamengo, nessa temporada, jogadores que eram fundamentais, importantes, decisivos, não tem sido. O desempenho do Flamengo passa muito pela condição dos seus jogadores nessa temporada. O treinador ele já tentou diversas formas de fazer esse time jogar. Teve um brilho contra o Grêmio na Copa do Brasil, então somente isso. E foi só. O Gabi depois vai falar dessa cotovelada, né, que ele fala que o braço acabou escorregando. Para mim ele faz o movimento ali de largar depois a mão, pela imagem, né? A gente analisando pela imagem, mas ele que está no lance. Agora é um Flamengo que tem muita qualidade técnica, mas nessa temporada não tem nenhum tipo de inspiração. Passa pela condição que vem da gestão horrorosa que faz a gestão do Flamengo. Aí eu digo em relação a técnicos, né? A gestão do futebol, o planejamento de futebol. Jogadores que não rendem e as peças de reposição também não estão rendendo. Muitas lesões, fisicamente é um time esgotado. Os resultados estão aí. O Flamengo tem jogado razoavelmente ou para o gasto, fora e dentro de casa. Não sei se vai ser o suficiente. Professor Celso Zelt, nós mesmos falamos aqui várias vezes, data FIFA, tempo para os técnicos trabalharem. Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, uma tela, porque, se você lembra, professor, depois daquela data FIFA anterior, o Flamengo levou uma paulada do Bragantino de 4-0. Agora a data FIFA de novo, e o Flamengo vinha de uma grande atuação contra o Botafogo. Para a Natália, tem muita culpa ou responsabilidade também dos jogadores, e não só do Sampaoli. Como você viu essa atuação desastrosa do Flamengo ontem, professor? Como eu vi as outras. Falta a inspiração, que a Natália falou, mas está faltando também transpiração, principalmente competitividade, né? Na hora de ser mais atento, e isso não é culpa do técnico. Agora, de todas as derrotas, a de ontem me pareceu a mais autoral do Sampaoli. Principalmente por causa da questão da Davi Luiz. Gostei do termo, derrota autoral. É a derrota mais autoral. As outras foram menos. É a que tem mais o dedo do dele, né, professor? Essa daí, ele tem razão em tudo que ele falou. Aí tinha que aparecer alguém na coletiva e falar assim, o senhor tem razão, mas a situação já está essa, o senhor ainda complica. Ontem ele complicou. Ontem ele complicou na escalação. E tem outra coisa, você usou o parâmetro da vitória contra o Botafogo, é natural, a gente falou muito disso aqui. Mas, gente, ganhou do Botafogo porque o Pulgar segurou atrás e o Bruno Henrique garantiu na frente. Ontem não tinha nenhum dos dois. Então, de todas as atuações, só não é pior que aquela de Bragança, porque aquilo lá foi o fim do fim. Mas uma atuação péssima. O 3-0 era uma bola cantada o jogo inteiro. Antes de fazer 1-0, o Atlético Paranaense fazer 1-0, eles já estavam rondando e tendo chance, roubando bola e aparecendo na frente do goleiro do Matheus. Tava um negócio assim, que você tava, a qualquer momento vai sair o gol. E mesmo antes do pênalti, tem cabeçada, a queima-roupa que o Pablo... não que desperdício, mas o Matheus foi bem, né? Aliás, o Matheus foi bem também no lance do primeiro gol, né? Ele fez o que podia. Mas os goleiros, Pedro, fazem o que podem quando é bombardeado, né, professor? Teve até gente que apontou o dedo para o Matheus. Um goleiro, onde já se viu esse goleiro que é o titular, com os outros dois melhores como reserva. Essa bola desvia no Pedro.
no caminho. Sim, ele fez o que Ele deu. ainda defendeu com o pé. Aí eu te pergunto, se é uma coisa, você tem uma parada para a Copa do Mundo, né? Ou para a Copa do Mundo, para a data FIFA. É a segunda parada. O Sampaoli, pelas características dele, ele é um cara que treina incansavelmente aquilo que ele idealiza para o próximo jogo. Então, o jogo dele contra o Atlético era idealizado até para ele já pensar o que ele vai fazer para a Copa do Brasil. Então, suponho eu que o treinamento rendeu. E a gente vai falar dos 22, pelo menos, jogadores do Flamengo, é de alto nível. Agora, os caras assimilam no treino e não conseguem passar no campo, ou também no treinamento foi desastroso? Não deve ter sido. O treinamento não rendeu, não é Ou não foi possível. um treinamento que tenha exigido competitividade da equipe. Essa é a grande questão. O treinamento tem que ser competitivo. Agora, de onde o Sampaoli tirou a ideia de botar o Davi Luiz de volante e o Thiago Maia de lateral, eu não entendi. Eu quero saber qual é a mente brilhante que pensou um negócio desse. E ele não precisava fazer substituição na equipe. É muito simples. O Davi Luiz joga de zagueiro, o Thiago Maia de volante, e você traz o Léo Pereira para cobrir o lado esquerdo da defesa. Acabou, resolveu. Mas é só botar o pingo no i, o básico, a coisa simples. O Flamengo ontem teve um jogo em que o Atlético Paranaense teve uma postura reativa a maior parte do tempo, se fechou 2 linhas de 4 para sair na transição em velocidade. Ou seja, o Flamengo tinha que propor a criação do jogo. Hoje em dia, no futebol, o jogador mais importante, e se você olhar para a Europa, os jogadores mais caros do mundo nessa última janela, foram volantes. O drama do Moisés Caicedo, que acabou indo para o Chelsea depois de muito interesse de vários clubes, né? O Enzo Fernandes. Por quê? O jogo começa pelo volante. O volante tem que ter o passe, o volante tem que saber distribuir o jogo. Aí ele bota o Davi Luiz ali, completamente perdido. Não sabia o que fazia. Errando passe, perdendo bola, sendo desarmado. Tomou chapéu. Não é possível que isso deu certo no treino. Treinou contra quem, então? Não, mas O Davi assim... Luiz jogou de volante 10 anos atrás. Mas se não deu certo no treino, para tudo. Num outro sistema de jogo, num outro... porque ele quer fazer que o Davi Luiz eventualmente entre como um terceiro zagueiro. O jogo do Botafogo era uma demanda, Sim. O jogo de ontem era outra. E você pode fazer com o Thiago Maia que ele às vezes afunde e vira um terceiro zagueiro. É um jogador que tem capacidade para isso. Mas o jogo de ontem não era uma linha de 5 atrás. Não, o Davi Luiz jogou de volante. Jogou de cabeça de área. Tentou. Ele não foi um terceiro zagueiro, ele jogou de cabeça de área. E errou tudo. Tudo. A culpa é dele? Não é dele. Me lembra que o amigo... É do técnico que inventa o jogador fora da sua posição, completamente perdido. Eugênio, me lembra que o amigo Pedro Ferrari, que o Flamengo fez um treino contra um time da 5ª divisão. E ganhou de quanto? Zins FC? Ganhou de 6-0 com o hat-trick do Gabigol. Mas o jogo foi contra o Atlético Paranaense, tá? Aí ficou ilusionado, como ele disse, e não é em espanhol, não. Ficou ilusionado em português. Criou a ilusão de que poderia... Eu vou fazer um meia-culpa aqui. Eu já defendi Davi Luiz em outro momento, há 10 anos atrás, como volante. Mas faz tempo, hein? Porque eu acho que tem a mas utilidade. tudo bem, 10 anos atrás poderia estar Não, certo. a gente fala 10 anos atrás, porque no começo da temporada a gente falava disso, né? Mas eu acho que porque tem a utilidade, o Davi Luiz, eu acho muito temeroso ele ser o último, muito perto do gol. Então, eu acho que tinha essa utilidade. Agora, para o jogo de ontem, não faz sentido nenhum. Tinha que ser um criador. E ali, eu não quero, por exemplo, eu quero usar o Thiago Maia na lateral esquerda, que é outra coisa que não funciona. As outras vezes que ele testou, não deu certo. Mas eu quero botar o Thiago Maia para cobrir a lateral esquerda. Tem o Alan. Mas o Alan eu vou guardar... Entrou no segundo tempo. Vou guardar pro jogo contra o São Paulo. Bota o menino, que acabou entrando. O Igor Jesus, que é um jogador da posição, pelo menos isso. É porque o Alan só jogou 15 minutos, né? Acabou saiu rapidamente. Mas ele tinha opções, ele tinha alternativas dentro do elenco para fazer o simples. O Sampaoli ontem lembrou... Como é o nome daquele técnico do Flamengo que veio da Polônia? Paulo Souza. Paulo Souza. O Sampaoli lembrou os piores momentos do Paulo Souza no Flamengo, inventando um monte de coisa. Improvisar é normal no futebol, quando você faz um improviso com sentido. O que fez ontem, pra mim, foi uma barbaridade. O Abel. Ontem, você com os jogadores que começaram a partida... Não precisava. Quando saiu a escalação, eu faço assim, né? Eu vou montando meu timezinho no campo. Sim. Eu pego o papel ali e vou montando. Na minha cabeça era muito óbvio.
Ok, dentro do que tem, o Léo Pereira vai fazer uma lateral esquerda, vai cobrir a lateral esquerda defensivamente. O Thiago Maia é o primeiro homem de meio campo, o Davi Luiz é zagueiro. Sabe, não precisa inventar. Não precisa tirar um coelho da cartola, não vou colocar o Thiago de lateral. Tirou 2, né? E o Davi de volante. Deu tudo errado. Então a culpa é dele. E não vem com essa, não, o Flamengo não levou o jogo a sério porque está pensando na final da Copa do Brasil. Mentira. Entrou com um time forte em campo. Pelo menos na escalação, né? Os nomes eram fortes, muitos serão titulares no jogo com o São Paulo. Então não é essa que estava levando. Ele foi atropelado porque ele entrou todo errado no jogo. Todo errado. Mas e isso significa que o Flamengo perdeu mais 3 pontos no campeonato, em que ele ainda briga por uma vaga direta na Libertadores. Sim. Vamos lá, se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, ele vai precisar de uma classificação entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro para poder estar na fase de grupos da Libertadores. Ou então ele vai ter que entrar naquela fase preliminar. Então, é um campeonato muito sério para o Flamengo. É muito importante. E ele entrou com uma escalação ontem, aí no final ele fala que o jogo era muito importante para ele, e aí ele dá uma declaração, Abel, desculpa, uma declaração que é muito preocupante. Porque a pressão é muito grande, não estamos preparados, não estamos prontos, alguma coisa nesse sentido, para lidar com as cobranças, com as exigências que o Flamengo tem. Ué? Ele falou isso. Mas não é o clube de regatas do Flamengo? Ele falou, nós não podemos entregar o que se espera da gente. Não sei se a gente pode repetir essa sonora, tem um trecho que ele fala exatamente. Mas por que ele fala isso, Eugênio? Ele está dando uma declaração de que eu não consigo. Então entrega o cargo, amigo. Qual foi o treinador que conseguiu fazer isso minimamente sem tanto questionamento? Ganhou a Libertadores, a Copa do Brasil e foi mandado embora. Não, o Dorival era muito questionado. Sem questionamento? Sem muito questionamento do que fazia. Jorge foi o Jorge Jesus, só. Qualquer outro treinador, por que eu concordo que ontem era o jogo, a derrota mais autoral, usando as palavras do professor. Mas esse time do Flamengo já fez atuações semelhantes a essa com o time com todo mundo na sua posição. Verdade, na falta de pegada, sim. Na falta de pegada. Era também um time completamente desorganizado. Contra o Olímpia, lá no Paraguai. Contra o Olímpia. Sim. É que ontem valor mais contra alto... Quando foi? Contra o Curitiba ou Goiás, que o Flamengo quase perde e empata no final também? Acho que foi América Mineiro. de Minas. América de Minas. Maracanã. Contra o Corinthians. Não faltam. Só você precisa parar para pensar nos bons jogos do Flamengo. Esse você vai contar nos dedos. Sim. Agora, ontem, um valor mais alto se levantou. Que foram os erros de perdão da opção. palavra, mas é agressiva, mas as burrices do técnico. Ontem... Ele foi o principal culpado por essa derrota. Nesse GC aí, por essa derrota foi ele. Pelo estado de coisas, não. Eu acho curioso como a gente sempre fala aqui, estou me incluindo, falamos mesmo, poxa, data FIFA, os caras vão ter 7, 10 dias, os times e tal. O cara tem esse tempo todo com um elenco desse na mão e inventa esse monte de coisa para ter uma atuação desastrosa dessa. A gente tem uma tela, inclusive... com algumas atuações, alguns resultados do Flamengo depois de paradas, um tempo para trabalhar. Flamengo após semana cheia de treinamento, desde a estreia de Sampaoli. Então antes daquele jogo com o Bragantino, em Bragança, eles tiveram 11 dias para treinar e levaram aquela paulada de 4-0 para o Bragantino, fora o baile, em Bragança Paulista. 11, foi uma data FIFA. Contra o América Mineiro, antes do jogo do América Mineiro no Maracanã, teve 6 dias, quase uma semana. Empatou 1-1 com aquele gol no final no Maracanã. Antes do jogo contra o Internacional, também 6 dias, 0-0. Antes da partida contra o Botafogo, teve uma semana. Aí, sim, deu certo. O tempo foi bem usado, porque o Flamengo jogou bem e acabou com a invencibilidade do Botafogo em casa, 2-1. E agora, antes desse jogo com o Atlético Paranaense, de novo, 11 dias para trabalhar, para inventar o Davi Luiz de volante perdidaço, sem defender nada, sem acertar um passe. Inacreditável. Inacreditável. E tem uma coisa, sem o Bruno Henrique, a coisa não vai. Ele joga numa rotação totalmente diferente de tudo isso que a gente está falando aqui. No meio daquele marasmo. Ele e o Ayrton Lucas. Ano passado não tinha Bruno Henrique e o Flamengo ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. Não vai esse ano, né? Mas você tá dizendo. Agora, hoje. Mas tinha um monte de gente entregando, né? E tinha um técnico com controle. Você não imagina o Dorival vir a público e falar, não consigo. Em que momento que o Dorival fez isso? Aliás, nenhum dos técnicos fez isso, né? É realmente muito sério
essa sinalização que o Sampaoli dá, o fracasso subiu a cabeça dele, né? Dá a impressão que ele, porque ele olha pra esse tem que ser time. gênio toda hora. Ele tem uma máquina no papel. No papel ele tem uma máquina. Mas a máquina não liga. Agora, só para pontuar, estamos falando do Sampaoli. Ontem a gente teve um debate aqui que eu fui voto vencido. Gabigol, fale. Porque o nosso... Eu já falei que eu tiraria ele do jogo da Copa do Brasil e me fizeram careta. O Abel falou... foi aqui, inclusive, o Sai do Muro, né? Oi? Foi o Sai do Muro. Foi o Sai do Muro. Sai do Muro era. Aproveite, agora é o seu momento, Eugênio. Vai, Eugênio! Aproveita enquanto ele não volta e faz o gol da vitória da Copa do Brasil. Aproveita que depois... Deixa o Eugênio deitar. Vai, deita, Eugênio. Tem que ser titular. Era o Sai do Muro ontem. Eu fui voto em Breler. E Breler Pires. Você quer perguntar? O Breler não está aqui. Você quer perguntar para o professor e para o Abel se eles mantêm a opinião? Claro que vocês vão manter a opinião. A gente vai empatar. Você não Vocês não sabe? vão mudar a opinião. Mas ontem, de novo, o Gabigol deu sinais de que vive um momento muito ruim, tecnicamente falando. O Gabigol ontem, de novo, foi um jogador com pouquíssima participação sem a bola. Quando teve uma rara chance de fazer o gol, a bola caiu no pé direito, ele não consegue fazer gol com o pé direito. Isso não é novidade, e ele sempre foi assim. Foi expulso por uma atitude inaceitável, indefensável, sendo que foi a segunda dele no jogo. Aos 21 do primeiro tempo, ele fez a mesma coisa com outro jogador do Atlético Paranaense, o Esquivel, deixou a mão na cara do Esquivel. E aí, naquela ocasião, a arbitragem fez vista grossa. Não, deixa passar e tal. Porque acontece, a arbitragem tem muito disso, né? Tem coisas que eles resolvem marcar, tem coisas que eles resolvem não marcar. No segundo tempo, aí a arbitragem foi lá. Primeiro, o árbitro de campo deu um amarelo, aí o VAR falou, não, vem aqui dar uma olhada, que foi um pouquinho pior. E acabou dando o vermelho, que foi merecido. E o Flamengo, naquele momento, perdia por 1-0. Era um jogo que estava em disputa ainda. O Flamengo podia tentar um empate. Claro. Quem sabe buscar. Inclusive através uma virada. dele, né? A obrigação dele é. Mas o Flamengo já perdia por 1-0. Teve a saída por lesão do Alan. E a expulsão do Gabigol foi a pá de cal no jogo. Acabou ali. Acabou o jogo ali. A partir daquele momento, estava óbvio que o Flamengo não ia conseguir buscar mais a vitória. E na sequência, né, por consequência de tudo isso, saíram os outros 2 gols do Atlético. Foi mal, muito mal. E ainda sai dando risinho irônico, gesticulando como se o errado fosse o juiz. Ele falou um monte na coletiva. Aliás, a gente já vai mostrar o Gabigol falando. Bom lembrar e ressaltar os méritos do Atlético Paranaense, do Thiago Heleno, do Alex Santana, que a gente está vendo ali. Tinha desfalques importantes como o Vitor Roque, como o Fernandinho e outros. Bento que tá na Vidal, seleção, né? Que tem sido utilizado. Vidal, que... Isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fla Henrique, trazendo conteúdos diários aí para vocês sobre o Flamengo. Então, se você puder nos ajudar a trazer conteúdos como esse, deixe seu like, se inscreva, ative o sino e também compartilhe aí, galera, nossos vídeos com seus amigos.